gente vai continuar falando sobre Maria. Mas antes de começar, eu quero agradecer a você que já se inscreveu no canal, que já curtiu o vídeo. Você também pode ativar as notificações, que é um sininho que fica do lado do botão inscrever-se. E aí você vai ser avisado sempre que eu postar um novo vídeo. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ao defender Maria, Jesus diz que ela havia escolhido a melhor parte. Ela estava sentada aos seus pés, ouvindo aquilo que ele dizia. Mas, honestamente, a gente acredita que essa é mesmo a melhor parte? Quer dizer, tem tanta coisa que a gente pode fazer com a nossa vida, com o nosso tempo, tem tanta coisa que a gente precisa fazer, né? Trabalhar, estudar, cuidar de criança. Não sou meio nerd dizer que Jesus é a melhor parte? Hoje eu reconheço que essa é sim a melhor parte, sabe? Eu consigo desfrutar desses momentos a sós com Deus. Mas às vezes, sabe, a quantidade de tarefas que eu tenho acumuladas, de responsabilidades, me dá uma certa crise, sabe? Será que eu não deveria, sei lá, trabalhar mais duro para conseguir realizar mais coisas? Eu não vou ter a eternidade inteira para passar com Jesus? Então será que eu não deveria gastar meu tempo aqui na Terra em outras coisas? Eu já vi até algumas pessoas chamando Maria de preguiçosa, sabe? Como se ela vivesse numa espécie de mundo ideal, um mundo de fantasia, e Marta fosse aquela pessoa pé no chão, sabe? Que faz as coisas acontecerem. Será que seguir o exemplo de Maria seria viver um estilo de vida meio monástico, sabe? Hippie, doidinho, desconectado da realidade, sem de fato realizar nada nesse mundo? Talvez a melhor maneira de responder a todas essas perguntas seja olhar para o resultado dessa atitude na vida da própria Maria. O que dificulta um pouco é que tem um monte de Maria nos evangelhos. Mas essa Maria aí, ela é conhecida como Maria, irmã de Marta e irmã de Lázaro, ou Maria de Betânia. Há 3 relatos sobre a vida dela que aparecem nos evangelhos. Tem esse, né, que a gente está lendo, da visita de Jesus. Tem o da ressurreição de Lázaro, o irmão dela. E tem também o de um jantar na casa de um homem chamado Simão. Em primeiro lugar, eu acho muito injusto definir Maria como preguiçosa e Marta como a trabalhadora com base apenas nesses eventos que o Evangelho relata. E em todas essas ocasiões, Jesus estava presente. Então ela poderia perfeitamente ser uma pessoa muito trabalhadora, muito ativa, mas que nos momentos em que Jesus estava presente, escolhia focar, né, dar inteira atenção para ele. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a ressurreição de Lázaro. Está lá em João 11. Eu recomendo que você leia o capítulo todo, até para você poder perceber um pouquinho da diferença de atitude entre Marta e Maria, né? Para resumir a história, o irmão delas, Lázaro, está muito doente e elas mandam avisar Jesus, que está ministrando numa outra cidade. Mas quando Jesus chega em Betânia, Lázaro já morreu. Ao ouvir que Jesus está chegando, Marta nem espera ele colocar o pé na cidade e já vai correndo para encontrá-lo. Jesus conversa com ela. Ela até diz umas palavras confiantes, mas a gente percebe que ela não está entendendo muito bem o que Jesus está falando para ela. Maria, por outro lado, não vai a Jesus até que ele a chame. E aí, talvez eu esteja indo um pouco longe demais da minha interpretação, mas eu já vejo uma diferença aí, sabe? Uma atitude de Maria de submissão à agenda de Jesus, de submissão à sabedoria dele, sabe? É como se ela dissesse assim: eu não preciso correr até ele porque ele não está atrasado. Ele chegou aqui na hora certa. E quando ela ouve que ele está chamando, ela vai imediatamente. E ao encontrar Jesus, ela se lança aos pés dele e ela diz até as mesmas palavras que Marta tinha dito. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então ela está tão triste, tão desolada como Marta. Ela também não entende por que Jesus não estava lá. Mas ela está rendida a Jesus. Ela está prostrada ante a sua sabedoria, a sua soberania. E é essa cena que prepara a gente, o leitor, para o momento em que Jesus chora. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. O outro evento foi um jantar na casa de um homem chamado Simão, alguns dias antes da crucificação de Jesus. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. É importante observar que tem um outro relato,
de uma mulher de má fama, que lavou os pés de Jesus com as lágrimas, ungiu com perfume, enxugou com os cabelos, mas é uma outra história. É a que está lá em Lucas 7, de 36 a 50. Agora vamos voltar aqui para Maria. A gente vê que, mais uma vez, ela é julgada de maneira injusta por aqueles que estão presentes ali. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mais uma vez, Jesus a defende. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. O ato de adoração de Maria foi considerado digno de ser contado onde quer que o evangelho fosse pregado. Então, será que alguém pode mesmo olhar para a vida dela e acusá-la de ser improdutiva ou infrutífera? Quantas das nossas realizações se comparariam a isso que Maria fez aqui? Jesus diz que ela preparou o corpo dele para a sepultura. Era um costume da época usar perfumes e especiarias, para embalsamar os mortos antes do enterro. E eu sempre achei que essa atitude dela fosse algo acidental, como se, calhou dela ungir Jesus e ele ser crucificado dias depois. Mas eu estou cada vez mais convencido de que ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. Você pode perguntar, como? Se até os próprios discípulos mais chegados de Jesus pareciam surpresos com a morte dele. O fato é que, muito antes desse jantar aqui, Jesus já falava abertamente na sua mensagem que ele seria morto. Olha só alguns exemplos. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, como é que Maria podia saber que Jesus seria morto ao ponto de decidir ir preparar o corpo dele para a sepultura? Será que não era porque ela estava sentada ouvindo aquilo que Jesus dizia? E aí eu me pergunto, gente, qual é o valor que a gente dá às palavras que Deus diz? Será que é algo que entra por um ouvido e sai por outro? Ou é algo a que a gente realmente está atento, sabendo que Deus é zeloso para cumprir aquilo que Ele fala? Eu vejo na vida de Maria a prioridade que ela dava ao relacionamento com Jesus, a submissão que ela tinha à soberania dele, à sabedoria dele, e o valor que ela dava às palavras dele. Isso foi o que capacitou Maria a ter esse gesto de adoração, tão sacrificial, porque era um perfume caro, mas ao mesmo tempo tão oportuno, tão agradável a Jesus. Um coração de fé que acreditou de fato naquilo que ele dizia. Como é que você se sente ao ouvir que você pode ter um estilo de vida como o de Maria? O quanto você tem lutado para viver uma vida de significado, se apoiando na sua própria força, na sua correria, no seu ativismo? Você acredita que Jesus pode fazer a sua vida ter um impacto muito maior do que você imagina, se você apenas aprender a confiar nele? Se alguém entrasse agora na sua casa dizendo que o Mestre está chamando você, da mesma maneira que fizeram com Maria, o quão rápido você responderia? Bem, eu quero te dizer que ele já está te chamando. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E aí, gente, eu vou compartilhar com vocês uma canção que eu escrevi faz um bom tempo, Foi no ano que eu casei, em 2010. Foi num desses momentos onde eu senti Deus dando, para esse lugar perto da presença dele. Então, estou aqui com o meu violão. Tive que mudar de lugar, pessoal. Mas vamos lá. Atende o clamor da
Pai, conhecer-te mais. O que eu quero é estar bem aqui. Toda tempestade se acalma. Atendi o clamor da minha alma, ansiosa em saudade de ti. Meu desejo é ouvir tua voz, adorar-te, Pai, conhecer-te mais. O que eu quero é estar bem aqui. Toda